Você achou aí Lucas 5? Nós vamos ler o texto bíblico. Leio na versão século 21, mas acompanhe com a sua. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago, lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe sua Bíblia aberta aí, acompanhe conosco enquanto vamos conversando sobre isso. E o tema de hoje é a lição dos milagres. Esses homens pescaram a noite inteira e não apanharam absolutamente nada. Ou seja, a pesca foi um fracasso. Não porque eram maus pescadores, não porque eram preguiçosos, negligentes ou displicentes, mas simplesmente porque o mar não estava para pescador. Trabalharam arduamente a noite inteira e sentem-se frustrados porque o esforço deles não valeu a pena. Agora estavam cansados, desencorajados, lavando as redes, que é um processo muito complexo, porque você tem que pegar cada pontinho da rede e tirar aquelas algas que vão se amontoando nela. Geralmente, essas redes eram imensas. Não era uma redinha em que você pega para pegar lambari num córrego, mas eram redes enormes. E eles estão ali trabalhando naquela tarefa repetitiva, na tentativa de organizar e colocar as redes no lugar. E chega Jesus e pede que eles cedam o barco deles, porque ele queria falar um pouquinho para aquela multidão que o apertava na areia. E eles cederam o barco, e Jesus falou, ensinou, pregou o evangelho, e quando acabou de falar, Jesus vira para aqueles homens e diz: olha, vamos mais para o fundo, peguem as redes vocês, lancem-nas no mar. Irmãos, os pescadores devem ter pensado com eles mesmos: desde quando ele entende alguma coisa de mar? Por que eu vou obedecer a um carpinteiro numa hora dessas? Eu sou pescador, acostumado a pescar aqui. Eu raramente vejo isso acontecer. O que aconteceu hoje, porque nós não pescamos absolutamente nada, e agora vou ouvir um carpinteiro
inteiro. E ele está dizendo, jogue a rede ao mar. Isso não faz nenhum sentido. Mas, curiosamente, não é isso que eles pensam. Quando Jesus diz para eles jogarem a rede mais profundo, eles respondem, Senhor, na verdade nós trabalhamos a noite inteira, mas a tua palavra, sob tua palavra, nós vamos lançar essas redes. Esse texto, para mim, é um texto extraordinário para nós pararmos para pensar nos aspectos da nossa alma e da nossa vida. Porque não raras vezes nós nos sentimos como esses pescadores no final de uma jornada. Cansados, fracassados, desencorajados, tentando colocar em ordem as redes que estão embaralhadas na nossa vida. Tentando colocar a vida em ordem. E nessa hora desencorajadora, chega uma palavra de Deus para nós, e nós temos duas opções. A primeira opção é dizer, não vale a pena tentar. Eu estou aqui no final da minha linha, mas nós também podemos obedecer à voz de Deus. E eu tiro algumas lições desse texto para nós, e a primeira é essa. Deus vê oportunidades onde nós só encontramos fracassos. Esses homens a noite inteira no mar, estão aqui sem peixes, mas Deus olha para a situação deles e vê possibilidades. O que eu tenho aprendido na minha vida pessoal é que Deus vê esperança onde aparentemente só há desespero. Deus é especialista em esperança. A fé é especialista em esperar o agir de Deus. Deus nos desafia a sonharmos quando parece que não há nada mais a sonhar. E a Bíblia muitas vezes nos traz promessas estranhas sobre o reino de Deus. Se você está lembrado, nós temos na Bíblia Deus dizendo que vai transformar os nossos prantos em alegrias. Vai pegar as nossas lágrimas e transformá-las em festas. A Bíblia nos fala de um Deus que transforma desertos em rios. E a palavra de Deus é cheia de promessas como essas, que nós podemos achá-las fantasiosas ou podemos crer. Ele transforma os nossos fracassos hediondos, as nossas decisões erradas que nós assumimos, atitudes ruins que tomamos e parece que não há mais nada a fazer. E Deus é capaz de pegar tudo isso e transformar em algo miraculoso. Ele é capaz de pegar os nossos problemas e os nossos fracassos e transformá-los em bênçãos para nós. Deus é especialista em fazer brotar no nosso coração esperança. E olha só Pedro e seus companheiros, você sabe do cansaço deles, você sabe do desânimo deles, mas agora Jesus os encoraja a não ficarem parados. E eles então ouvem a palavra de Jesus e começam a agir. Alguém disse que confiança é essa bola misteriosa em movimento que agita as nossas forças de novo e coloca a gente no ponto de novo. A fé parece que nos alimenta. É com ela que vivemos muito mais do que com o pão. E Jesus sabe disso. E Ele é especialista em despertar esperança. Se você está olhando para a sua história e dizendo, bem, parece que eu hoje estou num processo de lavar as redes porque eu não peguei nada. Na minha rede não tem caído peixe nenhum, nem grande nem pequeno.
saiba que Deus está olhando para você e dizendo: olha, eu sei como você pode agir. Segundo lugar, quando Deus nos dá uma ordem, Ele nos desafia a desconsiderarmos a nossa própria experiência pessoal como fonte última de decisões. Preste atenção no que eu disse. Quando Deus nos dá uma ordem, Ele nos desafia a pegarmos as nossas experiências e deixá-las de lado. Se olhássemos para a situação desses pescadores, nós poderíamos ter dito a Jesus: olha, esses pescadores poderiam ter dito a Jesus assim: olha, a nossa experiência, mestre, é o seguinte: quando a gente não foi bem a noite inteira, não vale a pena tentar pela manhã. Nós já fizemos isso várias vezes. Se na noite nós não pescamos nada, de dia é pior ainda. Essa é a nossa experiência. Quando o mar está nessa situação e não aparece peixe nenhum, não adianta insistir. É melhor ficar aqui lavando a rede mesmo. Eles poderiam ter dito isso para Jesus. Mas Jesus, nessa hora, os desafia. E diz o seguinte: desconsiderem a experiência de vocês, porque eu estou dizendo para nós irmos profundo. E Jesus os desafia a considerarem novas possibilidades, novos caminhos de lerem a vida, de perceberem a vida, novos caminhos de ação. O agir deles seria baseado nas experiências deles, nos conceitos que eles firmaram ao longo de toda a sua vida como pescadores. Mas agora, Jesus está dizendo que isso não é o mais importante. Porque muitas vezes Deus age exatamente assim conosco. Ele pega os nossos conceitos e desconsidera tudo isso. Vamos fazer uma leitura diferente aqui. Vamos considerar essa situação sob outro prisma. Vamos trabalhar com outra hipótese, com outras possibilidades. Então Deus nos sugere coisas que nós nunca imaginávamos. Porque essas coisas que Deus nos sugere, às vezes nos ordena, não fazem parte das nossas informações, dos nossos arquivos, da nossa experiência e da nossa lógica. Mas Jesus nos desafia a desconsiderarmos, porque Ele vai agir e a ação dele vai acontecer numa lógica e numa estratégia diferente na lógica dele. E aí esses homens, embora pescadores acostumados com o traquejo do mar, dizem: vamos sim. E quando Deus nos desafia a pensarmos de maneira diferente, Ele nos surpreende. Ficamos cheios de ideias próprias na nossa cabeça e muitas vezes aquilo não faz parte. Aquilo que Deus está mandando fazermos não faz parte das nossas informações, do nosso arquivo, e nós desconsideramos. MacArthur, que foi um grande líder inglês, no seu livro de memórias, ele disse que ele tentava explicar aos nativos da África, terra onde ele trabalhou, que na terra dele, na Inglaterra, havia navios capazes de receber mais de 1000 pessoas. E por mais que ele explicasse que na terra dele tinha esses navios tão grandes, aqueles nativos não conseguiam crer nem imaginar nisso. Na cabeça deles não havia tal possibilidade. Um dia, MacArthur disse que na Inglaterra, no inverno, os rios se congelavam e congelavam a tal ponto que uma pessoa podia passar o pé por cima das águas.
Mas aquelas informações que não faziam parte da experiência daqueles nativos africanos, era muito difícil para eles crerem naquilo. Começaram a achá-lo um grande mentiroso. Muitas vezes, Deus vai agir assim conosco, querendo que nós nos descartemos de todos os paradigmas mentais que nós temos, todas as nossas convicções. Ele muitas vezes manda que desconsideremos a nossa experiência como fonte última das nossas decisões. E aí ele nos leva para novas situações. Agora, meu filho, vamos pensar dessa forma. E eu quero que vocês joguem a rede de vocês. Senhor, depois de lavar a rede, depois de pescar uma noite toda, não é muito bom fazer isso não, Senhor. Essa era a experiência deles, mas eles foram persuadidos a obedecerem a Jesus. Quando a gente aceita os desafios de Deus, isso nos ajuda tremendamente a construir uma nova história e novas experiências nas nossas vidas. Em terceiro lugar, esse texto para mim é extraordinário, porque está nos dizendo que Deus nos desafia a crermos quando os fatos conspiram contra nós. Deus é especialista nisso. Muitas pessoas já passaram por situações como essa. Nessa semana faleceu o seu Jair, esposo da irmã Nadir Quintanilha. Na sexta-feira nós tivemos aqui o nosso culto, agradecendo a Deus a sua vida e sendo solidários com a irmã Nadir, a Sônia, a Adriana. E os irmãos aqui da igreja sabem que, algum tempo atrás, a Adriana, quando ia atravessar a faixa de pedestre, em frente ali ao Green Fruit, ela foi violentamente atropelada por um automóvel. Foi lançado a metros de distância, caiu e foi levado com politraumatismo para o hospital. E ela ficou numa situação gravíssima, em coma no CTI durante muito tempo. E a irmã Nadir me falou o seguinte: num domingo eu cheguei lá para visitar a minha filha, ela estava de olho fechado, em coma, eu falava, ela não respondia nada. E então eu falava com ela de olho fechado. Então, no final, eu me aproximei da médica e perguntei: quando é que ela vai abrir os olhos? E a médica disse assim: ela nunca vai abrir os olhos. Médica do CTI. Ela nunca vai abrir os olhos. E a irmã Nadir disse assim: mas eu creio num Deus de todo poder. Eu creio num Deus que pode abrir os olhos de quem Ele quiser. No outro dia, a Adriana abriu os olhos. Irmãos, uma família contava a história do seu filho com 6 para 7 anos. Ele foi mandado para casa pelos médicos, com o veredito de que a doença dele era terminal. Vai para casa para ele ficar com os irmãozinhos dele, pois ele vai morrer mesmo. É só uma questão de dias. E aí Deus rompeu isso. E surpreendentemente, semanas depois, aquele garoto não tinha mais nenhum sintoma da enfermidade, porque Deus operara uma cura maravilhosa nele. Deus faz isso, não estou dizendo que faz sempre, mas faz isso. Ele nos desafia a crer quando os fatos parecem conspirar contra nós. Não é à toa que os homens de Deus, descritos na Bíblia, são descritos como aqueles que viam o invisível. Ora, ver o invisível não é uma coisa muito fácil, não é para qualquer um, não.
Só a fé é capaz de nos fazer caminhar nessa direção a ponto de vermos o invisível. Maria Amélia Riso tem um livrinho chamado Viva Vencendo. E ela disse certa vez uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse o seguinte: a fé estabelece a diferença entre os que triunfam e os que são derrotados. É isso que nós percebemos nesse texto. Os fatos não lhes eram favoráveis, mas eles estão ouvindo Jesus com uma coisa completamente nova para eles. Quarto lugar, Deus, esse texto nos ensina que Deus nos capacita a experimentarmos milagres quando tudo que a gente vê na vida são redes vazias. Era o que os discípulos estavam experimentando ali, redes vazias depois de uma noite intensa de trabalho. Eles estão com sono, cansados, desanimados, mas a palavra de Deus gera neles uma capacidade de confiar, que é uma coisa sobrenatural. Fé significa fundamentar alguma coisa fora de nós mesmos. Porque a fé muitas vezes ri das impossibilidades. Há pessoas que passam pela vida e de repente parece que tudo que construíram, tudo que creram, todos os valores que os nortearam foram embora. E parece que a fé e a esperança também pegaram carona e foram embora também. E aí, de repente, Deus vem e traz uma nova realidade para elas. Alguns anos atrás, um pastor falava que acompanhava um rapaz alcoólatra que estava indo à sua igreja. E ele estava iniciando a sua vida cristã, interessado pelo Evangelho, lendo a Bíblia, começando a gostar de Jesus. Mas um dia esse rapaz, novo na fé, virou-se para um crente e disse o seguinte: eu não consigo. Eu não consigo ser crente, não. Eu não consigo vencer esse vício. A vida inteira eu fui um fracasso, a minha vida não dá certo. Tudo que eu faço não dá certo e a minha vida não vai bem. E aquele crente, sabiamente, virou-se para aquele jovem e disse o seguinte: olha, eu acho que você então precisa fazer uma coisa. Vem para Deus, porque Deus é especialista em causas perdidas. Se a vida inteira você tentou fazer e não deu certo, então está na hora de você deixar Deus fazer alguma coisa na sua vida. Deixe que Deus faça. Deixe a Deus fazer por você. Porque é Deus quem vai capacitá-lo. Em quinto lugar, esse texto para mim é uma bênção porque ele me diz que Deus usa também, Deus diz para não muitas vezes deixarmos de lado as nossas experiências e ouvirmos Deus. Mas nunca se esqueça das experiências que você já teve com Deus. Se você já teve experiências com Deus, não se esqueça delas. Por quê? Olhe para as experiências que você já teve com Deus. É diferente de você se gabar e se orientar pelas suas experiências próprias. Esse texto me diz assim: pare para pensar em situações difíceis nas experiências que você já teve com Deus. E eu vejo aqui na atitude de Pedro. Sabe por quê? Se você for ao capítulo anterior de Lucas, a Bíblia diz um pouco da expulsão de demônios. E aí todos foram para a casa de Simão e chegando lá eles encontram a sogra de Pedro enferma. A sogra de Pedro estava com
uma febre muito alta, e quando Jesus vai, se inclina para ela, repreende a febre, e a febre a deixa. E ela é curada, e ela se levanta e começa a servi-los. Pedro estava lá. Pedro viu Jesus repreender aquela febre. Pedro viu Jesus agindo e abençoando a sua sogra. Ele viu a obra de Deus acontecendo através de Jesus. E possivelmente, diante daquela ordem absurda, vão para dentro, peguem o barco, a rede, vamos para o fundo de novo e vamos pescar. Pedro deve ter se lembrado, caramba, Jesus foi capaz de curar a minha sogra, repreender uma febre. Esse homem tem um poder. Eu vou tentar. Olha, Jesus, a minha experiência não é essa não. A minha experiência não deu para pescar de noite, não adianta pescar de manhã. Mas eu vou porque é o Senhor que está mandando. E eu estou me lembrando, não disse isso no texto, estou pensando eu estou me lembrando que o Senhor agiu com poder e graça na vida da minha sogra. E se o Senhor agiu lá, o Senhor pode agir de novo. E aí ele pega a rede, joga ao mar. E uma das coisas boas para nós começarmos a caminhar nos caminhos do Senhor é pegarmos essas experiências que nós já tivemos com Deus e não jogá-las fora. Há muita gente que faz isso. Você lembra-se de Jeremias, quando ele está diante de Jerusalém num caos? Nesses dias de pandemia, eu já vi que muitos pregadores pregaram, inclusive nesse texto de Lamentações 3, quando Jeremias diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Mas ele trouxe à memória aquilo que Deus era capaz de fazer. O povo de Deus precisa ter memória, precisa olhar para o passado, para o seu passado e dizer, mas Deus já fez. E se Ele quiser, Ele pode fazer. Lembra aquela música? Se Deus quiser, Ele é Deus. Cante isso. Mas creia que Ele pode fazer. Lá pelas tantas ele percebe algo especial. Isso pode acontecer na minha história, na minha vida, na sua vida. Pode acontecer com o meu pai, com a minha irmã, com o irmão lá da igreja. Deus pode fazer coisas novas. E Pedro agora pode resgatar aquela experiência que ele teve na história da vida dele com Deus e transportá-la para aquela situação. Eu li um poema alguns tempo atrás que chamou a atenção. O tema dele era Não Desista. E o autor dizia assim, não lembro o autor, fugiu o autor, eu anotei, eu sou mesmo terrível, porque não anotei o nome do autor, peço desculpas. Ele dizia assim, quando as coisas não vão bem, como pode acontecer, quando a estrada só vai para cima e nunca parece descer, quando o dinheiro é pouco e as dívidas como o mar, quando se quer sorrir, mas só se pode chorar, quando há cuidados que nos querem oprimir e é preciso descansar, com suas reviravoltas a vida vai correndo e todos nós acabamos apreendendo que muitos dos nossos erros poderiam ser evitados se tivéssemos persistido e não desanimado. Não desista então, mesmo que a coisa não caminhe. Você pode vencer com só mais uma forcinha. O sucesso não passa de fracassos às avessas. É o brilho que se vê ao redor das lutas mais espessas. Você nunca sabe se está prestes a seu alvo atingir, pode estar chegando, embora não possa discernir.
Portanto, continue lutando quanto a dura luta chegar. Quando tudo parecer pior, é que você não pode desanimar. Agora eu queria fechar aqui. Essas são as lições desses princípios que eu encontro nesse texto aqui. Mas eu queria ir um pouco mais. Milagres abrigam dilemas. Facilmente nós somos, diante de milagres, facilmente nós somos tentados a pensar e a fazer de Deus um milagreiro. Preste atenção nisso. Vemos o agir sobrenatural de Deus e queremos e pensamos em Deus como um milagreiro. E esse texto até parece que nos conduz para isso. E nós podemos transformar Deus em aliado para recebermos benefícios materiais que Ele pode nos dar. Mas os milagres na Bíblia são lições, são maneiras de Deus nos comunicar verdades maiores. Quando Jesus faz milagres, e eles foram registrados pelo Espírito Santo na Bíblia, ele fez esses milagres com intenção, com objetivo, com propósito, com finalidade. Jesus tinha uma intenção muito grande ao fazer esse milagre aqui. E quando alguma coisa sobrenatural nos atinge, Deus tem propósitos nisso. E muitas pessoas, quando veem milagres, param neles e ficam contentes com os milagres. E não há equívoco maior que você possa cometer do que ficar parado nos milagres e transformar Jesus em alguém que está ao seu serviço. E muitas pessoas querem Jesus como um ser que estará a seu serviço. Aí vem a igreja porque querem um milagre. Vem a igreja porque querem passar na prova. Vem a igreja porque não sei o quê. Vem Jesus como um utilitário para as suas vidas. Deixa eu tentar falar isso de uma maneira melhor. Eu vejo pessoas que têm até experiências carismáticas, sobrenaturais, e voltam para casa, e aí daí? Experimentam o milagre de Deus na sua vida, mas as suas vidas mesmo não são transformadas. Sabe por quê? Porque milagre tem efeito transitório. Milagre tem efeito passageiro. A Bíblia fala que Jesus em algumas vezes curou o cego. E curou o cego, mas aqueles cegos morreram. A Bíblia nos fala que Jesus ressuscitou mortos, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, mas eles morreram. Então o efeito do milagre foi temporário. E quando nós ficamos satisfeitos com os milagres, e nós paramos nos milagres, nós deixamos de experimentar coisas maiores de Deus, coisas maiores que Deus quer nos dar. E esse texto nos leva a pensar exatamente isso. Nós não podemos transformar Deus em alguém apenas para fazer milagre para nós. E há muitas pessoas que só olham para Deus com a seguinte postura: que proveito eu posso tirar de Deus? Que vantagem eu posso levar de Deus? Lei do Gerson. Aliás, depois da lei do Gerson, o Brasil virou uma praga. As pessoas se relacionam com as outras pensando que proveito eu posso tirar delas. E acontece isso com Deus também. Quando Jesus curou o paralítico em João 5, aquele homem curado, vibrando, depois de 38 anos numa cama,
E Jesus volta para conversar com aquele homem. E Jesus diz para ele: olha, eu quero lhe dizer algo mais. O que eu quero dizer para você é que você pode ir para a sua vida, mas não peque mais. Você sabe muito bem o estado da sua alma. Você foi curado dessa paralisia. Mas agora, se você continuar andando no seu pecado, vão acontecer coisas muito piores para você. Então, não se contente com o milagre. Comece a andar a sua vida séria com Deus. Quando Jesus cura aquele rapaz cego de nascença em João 9, ele volta para conversar com aquele homem que foi expulso da sinagoga pelos judeus religiosos. E aí aquele homem sozinho, mas enxergando Jesus que o curou, diz assim: você sabe quem é o Filho do Homem? E aquele homem curado disse assim: não sei quem é não. Falei: sou eu, disse Jesus, sou eu quem falo com você. Você crê no Filho do Homem? Quem é? Diz: sou eu. Ah, Jesus, você foi a primeira pessoa que eu vi. O Senhor me curou e a grande bênção, quando eu abri os olhos, me deparei com o Senhor. Eu creio. E começou a ter uma vida de fé. E agora ele podia falar de Jesus. E ele teve outra experiência superior ao milagre, de comunhão com Jesus. E porque Jesus volta a falar com esse homem? Porque Jesus sabia que o milagre não era suficiente para a vida dele melhorar, ele precisava conhecer melhor Jesus. É que Deus queria fazer uma coisa muito maior, mais importante, mais abrangente na vida dele. Melhor do que as redes com tantos peixes que Pedro viu, foi o reconhecimento que Pedro fez das limitações dele. Porque se você está lembrado do texto, quando Pedro vê aquele mundaréu de peixes, ele fica perplexo, ele fica boquiaberto, ele começa a chamar os seus companheiros com outro barco para ajudá-lo, porque o barco estava quase indo a pique, e ambos os barcos cheios estavam correndo risco de naufragarem. E aí, irmãos, era uma coisa assombrosa. Mas Pedro não fica impressionado com os peixes. Pedro fica impressionado com a pessoa de Jesus. Nós ficamos impressionados com os milagres, mas não ficamos impressionados com Deus, com o Deus dos milagres. Ficamos impressionados com Jesus, com os milagres de Jesus, mas não ficamos impressionados com o Jesus dos milagres. E como é que eu sei disso? Você sabe disso pelo texto bíblico. Porque ele chama os companheiros, eram muitos peixes, e eles pegam os peixes, mas o que Pedro faz? Ali naquele barco, dentro do barco, Pedro ajoelha-se e diz para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu não posso viver perto do Senhor, sendo o Senhor quem é. Pedro aqui tem um conhecimento duplo. Primeiro, da sua limitação como pessoa. Ele conhece o seu pecado, a sua pecaminosidade, mas ele reconhece também a grandiosidade de Jesus. E a admiração dele por Jesus cresce pelo Deus que veio ao mundo e que se depara com ele. E age na vida dele, e o abençoa. Esse é o grande milagre. É o milagre de um homem duro como Pedro.
Porque nós conhecemos a personalidade de Pedro, nós lemos sobre a personalidade de Pedro nos evangelhos. Pedro era um homem durão, era um cara rude, cabra macho, daqueles que não arredam o pé facilmente, não se dobram à toa. Quando o exército vem prender Jesus no Getsêmano, Pedro pega a espada e dá uma espadada. E ele queria cortar a cabeça, penso eu. Só cortou a orelha porque era capão, ruim de mira. É a interpretação do Renato. A Bíblia não diz isso. Mas esse é Pedro. Está entendendo? Esse é Pedro. Quando Jesus disse que os seus discípulos fugiriam quando ele fosse preso, Pedro disse o quê? Eu, amarelar eu. Eu não amarelo de jeito nenhum, todos podem negar, menos eu. Eu sou macho, eu não tenho problema não, eu vou encarar isso. Pedro é o tipo da pessoa que não se ajoelha facilmente, mas esse milagre gerou no coração dele temor a Jesus. Eu sou pecador, Jesus. Eu preciso de Deus. É quando o milagre vai e faz algo mais, ele desemboca no seu coração e age na sua vida. E lhe conduz a uma percepção maior. Você descobre aquilo que Deus quer gerar na sua vida, e o que Deus quer gerar na sua vida é um milagre muito maior. Deixa eu tentar me explicar. Milagres são sinais. Melhor do que o efeito das redes se rompendo de tantos peixes, é o reconhecimento de Pedro da sua limitação e ele se ajoelhar quebrantado aos pés de Jesus. Esse foi o maior milagre. Você já viu isso acontecendo numa família? Eu me lembro de um pastor contando que o pai desse pastor era incrédulo, completamente indiferente às coisas espirituais, embora o filho fosse pastor. E o filho, então, é diagnosticado com uma doença muito ruim. E ele, pai, começa a ficar preocupado com a saúde do filho. E o filho anda para um lado, para o outro. E ele disse, pai, a solução é orar. É pedir misericórdia a Deus. Eu estou me tratando, mas vamos confiar em Deus. E aí, no meio daquelas intercessões, aquele filho é curado. E quando aquele pai incrédulo vê a cura do seu filho através do ministério de oração dele, ele se rende à autoridade de Jesus e se torna crente, é crente até hoje, lidera a igreja, está firme na causa, porque ele viu na vida do seu filho o milagre de Deus, que levou a um milagre maior, a transformação do seu coração duro, rijo, num coração quebrantado pelo poder de Jesus. Há um livro chamado Mais que um Carpinteiro, Josh McDowell. Ele conta que vivia longe do Evangelho até que ouviu o Evangelho. E quando ouviu o Evangelho, aquilo causou um impacto muito grande, mas ele tinha dúvidas sobre a pessoa de Jesus e foi então pesquisar Jesus. E saiu o livro Mais que um Carpinteiro, em que ele fala das evidências da ressurreição de Jesus. E ele diz que quando ele se converteu, Deus falou ao seu coração o seguinte, olha, está tudo muito bom, você se converteu, mas você não vive bem com o seu pai. Você tem um problema de relacionamento de anos com o seu pai, e se você agora é crente, você precisa consertar a sua vida com o seu pai. E o pai dele já tinha feito passar por muitas vergonhas. E ele tinha um ódio muito grande do pai.
Então ele começou a orar e disse: Deus, o Senhor quer que eu resolva isso? Eu vou lá no meu pai. E um dia ele tomou coragem, foi ao pai. E o pai estranhou que ele chegou lá. Disse: você aqui? É, pai, quem me mandou aqui foi Jesus. Eu me converti. Eu conheci a graça do Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus mandou que eu viesse aqui pedir perdão ao Senhor pelos nossos relacionamentos truncados. E ele começou a abrir o coração para o Pai e pedir perdão ao Pai e se reconciliar com o Pai. E o Pai ficou perplexo com aquilo e disse o seguinte: se você conheceu um Deus que quebrantou a sua vida e fez você vir aqui falar comigo, depois de tantos anos num relacionamento tão difícil, eu também preciso conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus, porque se esse Deus fez isso na sua vida, eu preciso dele também. E o livro, Mais que um Carpinteiro, é maravilhoso, mas o capítulo em que ele conta essa história, para mim, é melhor ainda. Sabe? É isso. Um dos povos que mais viram milagres foi o povo de Israel. Viram milagres portentosos, mar se abrindo, cordonizes, me ajudem aí. Codornizes, uau. Codornizes para 2 milhões de pessoas, para eles se alimentarem mais de um mês. E sabe qual foi a reação? Maná caindo todos os dias, só não caía no sábado. Sabe qual foi a reação deles diante desses milagres? Aprenderam a murmurar, aprenderam a reclamar de Deus e não se quebrantavam diante de Deus nunca. Foi isso a reação dos milagres. E Deus chegou a dizer que nunca viu uma geração tão incrédula quanto aquela. Milagre não gera fé, não. Meu querido, por isso o grande milagre é a fé que o milagre pode gerar no seu coração. Quero que você me entenda. Se você está pensando que o milagre vai gerar fé, nem sempre. Mas o milagre pode gerar fé no seu coração. Aí é o grande milagre. Você está entendendo isso agora? Porque quando isso acontece, esse é o propósito do milagre. Essa é a finalidade do milagre. Qual é o propósito do milagre? É gente de joelhos, louvando a Jesus. Esse é o propósito do milagre. Gente como você, eu e você, estarmos aqui nesse lugar, adorando a Jesus. Esse é o milagre. Nós conhecemos a nossa história, nós sabemos da nossa arrogância, nós sabemos da nossa indiferença quanto às coisas de Deus, quanto às coisas espirituais. Nós estamos aprendendo nesse mundo a resolver as coisas no peito. Aprendemos a lutar no mercado de trabalho, nós competimos lá, competimos na universidade, lutamos feito doidos, a vida é dura. Então, para eu me ajoelhar, me tornar um servo de Deus aqui, na frente de todo mundo, esse é o milagre. Decididamente, eu não consigo fazer isso por mim, a não ser que Deus faça isso na minha vida. Eu até venho à igreja com a minha mulher de vez em quando, mas me ajoelhar e declarar Jesus o Senhor, não. Milagre são pessoas como eu e você, quando nós aprendemos a nos ajoelhar diante desse Deus gracioso e grandioso. Foi exatamente isso que o machão do Pedro fez. Então é melhor peixes que rede, melhor do que tudo isso, barcos, é o reconhecimento que Pedro faz ajoelhado. Afasta-te de mim. O Senhor não sabe muito bem quem eu sou, como se Jesus não soubesse.
Melhor do que experimentar os grandes sinais de Deus através dos milagres é entender quem é Jesus. E isso aconteceu com Pedro porque ele se prostrou diante de Jesus. Um judeu nunca faria isso. Um judeu aprende, como nós aprendemos João 3,16, um judeu aprende logo assim: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o seu único Deus, portanto amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você não vai se curvar diante de imagens, você não vai se curvar diante de homem algum, você não vai se curvar diante de ninguém. Mas agora nós vemos esse homem duro se curvando diante de Jesus. Por quê? Porque ele agora entendeu a majestade de Jesus. Aqui Pedro, até aqui Pedro não sabia muito bem quem era Jesus. Mas o milagre, esse milagre o fez entender a natureza e o caráter de Jesus. Entende quem é Jesus. E é isso que nós precisamos entender mais do que nunca nas nossas vidas. Mais importante que o milagre é o que ele pode fazer por nós pós-milagre. Versículos 9 e 10. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eles veem o milagre, Jesus diz: não tenham medo. Sabe por que ele disse isso? Porque eu tenho um propósito maior para a vida de vocês. Eu quero transformar vocês em pescadores de gente. Eu tenho uma nova missão para vocês. A missão está fundamentada naquilo que eu sou, na minha natureza. Porque gente que nunca entende quem Jesus é, nunca vai ser missionário. Mas quem entende que Jesus, quem entende quem Jesus é, não tem problema de se tornar um missionário. E quando eu falo missionário, eu não estou falando que você vai sair do seu lugar e ir para uma outra pátria, para um outro estado, pregar o evangelho com malicuia. E vai embora do seu lugar. Eu estou falando de gente que começa a considerar a salvação dos perdidos como uma coisa muito importante na sua vida. Gente que começa a olhar para os colegas do trabalho e não consegue se aproximar deles sem uma segunda intenção. Qual intenção? Intenção de falar de Cristo para eles. Intenção de levá-los a Jesus e de que eles conheçam a verdade. Gente começa a olhar para as pessoas que estão indo para o inferno e tem dó. E aí me faz lembrar de um jogador de futebol com quem eu trabalhei. E ele me dizia no meio da semana, dizia assim: pastor, eu estou com alguma coisa errada no meu coração. Mas por quê? Porque eu tenho falado de Cristo no treino para os meus colegas, eles não levam a sério. Eu fico pensando nisso e começo a chorar. Eu devo estar com alguma coisa errada, pastor. E eu disse: não, você não tem nada de errado. O errado sou eu. Estou olhando para as pessoas perdidas, estou com os olhos secos. Mas gente que entende quem é Jesus, começa a vibrar com missões, começa a falar de Cristo, começa a dar o testemunho. Gente se torna pescador de gente. E o impacto é violento. Eles arrastam um barco para a praia, e o versículo 11 diz que eles deixaram a empresa, deixaram tudo, porque agora existia na vida deles uma prioridade maior. Eles estão impressionados com Jesus, mas estão amando a nova missão e os novos propósitos da vida dele.
Você tem visto Deus agindo de forma maravilhosa na sua vida? Tem visto isso? Você tem visto o agir de Deus? A mão portentosa de Deus na sua vida? São sinais. Porque o que Deus está querendo é algo muito maior de você. Ele está querendo despertar a sua fé, querendo que você se torne pescador de gente, testemunha viva, gente engajada na missão de Jesus, de buscar e salvar esse mundo perdido. É para isso que os milagres acontecem, para que os nossos olhos sejam ampliados, para que a nossa visão de Deus seja ampliada. Para que haja um milagre muito maior, que a sua vida esteja prostrada diante de Deus, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida, e você se coloque submisso à missão que Ele lhe der. O que você vai fazer depois disso? O que Deus quer gerar em você? Milagre quer fazer com que nós tenhamos uma admiração muito maior por Jesus e uma disposição muito maior para servi-lo. Tem sido assim na sua vida? Você está se contentando em ir a reuniões de milagreiros? Você quer viver vendo milagres? E o que esses milagres vão fazer na sua vida? De Jesus e com a missão que Ele tem para a sua vida.